Se você é empreendedor, se você vende serviços e você hoje tem dificuldade para fechar venda, seja por telefone ou presencialmente, provavelmente é porque você está ignorando essa regra número um para fechar vendas. E que regra é essa, Bruno? É controle, certo? A regra número um para fechar qualquer venda é controle. E o que é controle? Venda, para que a venda ocorra, é preciso que o cliente percorra um determinado processo, certo? Ninguém chega e do nada eu quero comprar e vendas não acontecem assim, né? Vendas, você precisa, para que a venda ocorra, você precisa conduzir o cliente do ponto A ao ponto B. Você precisa conduzir o cliente de onde ele está hoje e aí você precisa entender as necessidades, entender quais os objetivos dele, entender se a sua solução realmente atende ao que ele está buscando e aí você faz a oferta e aí você lida com as objeções e você fecha. Enfim, existe um processo. Toda venda deve seguir um processo, certo? A venda perfeita é uma linha reta, certo? O cliente está aqui, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, ele vai do ponto A ao ponto B lindamente. Só que a maioria das vendas não ocorre assim, você deve saber bem disso. E o seu trabalho, a sua obrigação é garantir que o cliente siga esse processo de fechamento de vendas. Por quê? Porque a pessoa vem com a ligação, ela quer fazer perguntas, ela quer entender mais sobre você, basicamente, ela quer obter informações de você, porque geralmente ele acha que o problema dele é besteira, então às vezes ele acha, é só eu corrigir aqui uma coisinha no meu funil e minhas vendas vão estourar. Então, geralmente ele vem para a ligação querendo arrancar de você essa informaçãozinha para corrigir o funil. E para fazer isso, ele vai querer assumir o controle da ligação, certo? E como que você garante o controle da ligação? Quem controla a ligação? Aquele que faz as perguntas. Aquele que faz as perguntas é quem controla a ligação. Então, desde o primeiro momento, quando o cliente... ligação que eu falo ou conversa de venda, certo? Eu falo mais ligação porque eu trabalho mais com vendas por telefone, mas se aplica para telefone ou presencial. Então, aquele que faz as perguntas é quem controla a conversa da ligação. Então, a maneira de você controlar o cliente, de você controlar a venda, controlar a ligação, é fazendo perguntas. E fazendo as perguntas certas. Por isso é muito importante que você tenha um script de vendas, um script bem elaborado, com a estrutura do processo de vendas perfeito para você, o que mais funciona. Perfeito no sentido do que mais funciona, certo? Porque ninguém consegue fechar 100%. Mas existe um melhor caminho, certo? Cada negócio tem uma chave que abre mais portas. Então, esse deve ser o seu script. E a maneira de você conseguir assumir o controle é fazendo as perguntas. Por quê? Porque fazendo as perguntas certas, você consegue conduzir o cliente para onde você quer. Isso é uma arte. Você fazendo as perguntas certas, você consegue obter as informações que você precisa, entender a real necessidade. Não existe outra maneira de você... Porque a maioria das pessoas não vai chegar e vai se abrir com você. Elas vão chegar fechadas. Porque ninguém chega dando dinheiro, ninguém chega querendo comprar assim. E então você precisa saber fazer as perguntas certas para assumir o controle, porque se você chega numa ligação e deixa o cliente fazer as perguntas, o que é que acontece? Ele vai perguntar de tudo e você, naturalmente, a gente tem esse coração grande como ser humano e, nossa, e você começa a responder, você começa a ensinar o cliente na ligação. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Ninguém compra assim. Então você gasta um tempo danado, energia danada, respondendo todas as perguntas dele e no final o que é que acontece? Ele não compra. E ele não comprou porque a culpa foi sua. Porque você não assumiu o controle, você ficou só respondendo perguntas, deixou o cliente seguir o processo dele, ao invés do seu processo, da sua estrutura ideal. E por causa disso, você perdeu a venda, ok? Então essa é uma dica rápida, mas muito poderosa. Se você quiser mais dicas como essa e melhores, siga o meu podcast. Eu tenho um podcast sobre vendas chamado Vendas de Alto Valor. Procure vendasdealtovalor.com.br ou Vendas de Alto Valor no seu aplicativo de podcast. Assine lá e acompanhe que vem muita coisa bacana por aí, ok? Então, a gente fica por aqui. Até o próximo.